Excepcional noite. Esse assunto aqui faz eu tremer para falar. Como treinar seu filho na geração mais caótica de todas. Por que é a mais caótica de todas? Porque toda geração, o pai ensinava a sua profissão para o filho seguia isso, sim ou não? Lembra isso aí? Já ouviu falar disso no passado? Os sobrenomes, inclusive, eram definidos pela profissão. Eu tive uma chefe na Brasil Telecom, que ela tinha um sobrenome que significava jardineiro, em alemão. E as profissões, não sei se você já viu também na palavra, algumas referências sobre Jesus chamando ele pela profissão. Você vai ver na televisão, quando alguém faz referência a uma outra pessoa, fala o médico, o fulano, né? A profissão era muito arraigada à identidade da pessoa, e isso era transmitido de pais para filhos. Só que no passado não tinha um negócio chamado tecnologia. E a tecnologia, ela começou a explodir, né? A vir com máquina a vapor, elétrica, depois eletrônica. Nós estamos falando hoje de robótica. E o robô olha para nós hoje achando que nós somos ciborgues. Não sei se você sabe, nós somos ciborgues atrasados na cabeça dos robôs. Por que nós somos ciborgues? Porque nós temos um negócio chamado celular e a gente não vive sem ele. Você dá conta de viver sem seu celular hoje? Então você já é um ciborgue, só que você está precisando de jogar esse trem dentro da sua cabeça. Vai acontecer em pouco tempo. Aí você vai ver o que é o maior caos de todos os tempos. Alguns vão ver uma grande vantagem em jogar isso para dentro da cabeça, né, para ganhar certas vantagens, mas vai acabar com todo o relacionamento que o homem tem, né, que as pessoas têm uns com os outros. Por que essa geração é caótica? Se eu não acreditasse na Bíblia, a Bíblia não fosse um fato, a gente ia falar que está caótico do mesmo jeito. Mas entendendo um pouco de Bíblia, entendendo os sinais dos tempos, esse tempo foi programado para isso. Se foi programado, o que eu tenho que fazer, Adalberto? Eu preciso fazer o seguinte: eu preciso ler a programação desse tempo, entender que temporalidade é essa e defender minha casa. Pablo, você podia fazer algo para defender todo mundo. Existe uma legalidade, né, num governante de uma família, que aquilo é só ele tem que fazer. Vocês vão anotar que o ensino, ele nunca vai vir da escola. O ensino sempre vai vir de casa, ou através de uma ação ou de uma omissão. A escolarização vai vir da escola. Dificilmente um pai vai escolarizar um filho hoje, que ele não tem tempo. O capitalismo voraz fez com que você não tivesse tempo com a sua família, com a justificativa de arrumar recurso para dar uma vida boa para ele. Ele só precisava da sua atenção na formação básica dele. Se as pessoas soubessem que não existe o tal de criar filhos, mas treinar filhos, nunca mais você ia tratar seus filhos como gado. Criar, todo mundo gosta de usar essa expressão. O problema dessa expressão é que criar é criar uma cerca igual de gado, dar ração, pagar a escola e colocar essa criança num circuito. Esse circuito é a cerca, não passe daqui. São limites aqui, aqui, aqui e aqui. Não ultrapasse isso. As minhas crenças é a cerca, são parte da cerca. A nossa capacidade financeira como família é uma cerca. Nossa capacidade cultural é outra cerca. O afeto que você dá, tudo que você faz com seu filho, ao invés de treinar ele para ele ser multi-habilidade, multitalento, você está cercando seu filho. E aí quando você, ao invés de ensinar os princípios, você ensina desde pequeno para ele as regras. Se você investisse uns 2 ou 3 anos da sua vida inteira para ensinar seu filho sobre princípio, nunca mais você ia perder seu tempo cobrando nenhuma regra dele. Porque a regra é um sistema, isso aqui é do latim, essa expressão lex, que significa lei, é um negócio que a gente cria quando alguém quebra o princípio. E aqui eu estou te mostrando algo que vários de vocês foram criados e estão cometendo esse mesmo erro, que é criar seus filhos. Nós vamos treinar. Qual a diferença de treino? Mesmo sendo dono de escola, eu tenho que te contar isso. Na escola nós temos professores. Nós não temos treinadores. Vou te explicar o que eu treino. Vocês vão falar com a boca para nunca mais esquecer. A diferença de treinador e professor. Professor dá aula, treinador treina a mente da pessoa. Na escola a gente está falando com 10 crianças ao mesmo tempo, 15 crianças ao mesmo tempo. E quando eu estou falando com pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo treinar a mente individualmente. Você consegue como pai.
Eu jamais vou mentir para você para vender uma matrícula de escola, e nem uma escola minha. Não vou fazer isso. Essa responsabilidade é 100% de quem gerou essa pessoa ou quem ficou responsável no lugar. Treinar, fala com a boca assim, ó, treino é individual, personalíssimo. Por que a maioria dos pais ficam frustrados, os que têm 3, 4, 5 filhos e falam, mas eu dei a mesma criação, por que um não funcionou? Porque você deu a criação, você só cercou e jogou esses bezerros lá dentro da cerca. Já te falei, a sua cerca emocional, sua cerca espiritual, sua cerca financeira, sua cerca cultural, tudo que está cercando em volta. Não sei se você sabe, mas se você não avançar na vida, na sua capacidade financeira, você limita seu filho. Ah, então você está falando que quem não tem dinheiro é limitado? Claro que eu estou falando. Ele pode comprar menos experiência com o que você proporcionou para ele. E tem gente que eu falo assim, vamos, bora crescer. Não, eu não posso crescer. E os meus filhos? Vai chegar um dia que você vai estar sentado e seus filhos vão falar, eu ouvi outra pessoa e rompi por isso, e o senhor está aí até hoje com medo. Seu filho vai te falar isso. E é natural que seus filhos sejam mais prósperos que você, mas não tão distante assim, porque mostra e te denuncia que você não fez o papel corretamente. Outra coisa é muito bom, alguns pais falarem, o sucesso do meu filho depende de mim. E por que o outro não funciona então? Tem grande parte da própria pessoa, certo? Mas eu quero que essa noite nós iniciemos o nosso encontro, lembrando da diferença de criar e treinar. No conceito brasileiro, no conceito cultural do nosso povo, criar é lembrar de criar gado. Faz uma cerca e dá alimentação, dá um lugarzinho de dormir e dá essas coisas. É isso que as pessoas têm feito. Por que a sociedade está em crise? Porque nós estamos criando pessoas dentro de casa. O criar não tem sensibilidade. O criar tem só o sistema de defesa. Ninguém pode te matar. Eu vou te proteger para ninguém te matar. Faz bem, isso é ótimo. Só que aí existe uma coisa muito simples. Cadê os princípios? Cadê o treino? Cadê você identificando sinais no seu filho ali de desvio de caráter, que é normal na criança? Por exemplo, você que cria, seu filho começa a mostrar a capacidade dele de invenção, você chama de mentira. E na verdade ele só precisava de ajuda e de canalização. Mas um treinador sabe, um criador não sabe não. Criador de menino, ele fala, você é mentiroso desde pequeno. E o menino está com a capacidade inventiva, cena aberta, você vai e reprime, ele fecha. E guarda um bloqueio lá dentro, ele vai usar isso depois, vai sacar. Todo vilão da vida real ou de Hollywood, ele tem uma infância um pouquinho destruidora. E vocês vão escrever aí na internet, você nunca vai julgar um adulto sem descobrir a criança que ela foi. Quem vai escrever? Tem alguém que veio com caderno? O perfil aqui não é de aluno meu, não, é de gente que veio ouvir de como resolver o problema em casa, né? Faz um favor, só não usa o celular para isso, que esse celular vai fazer você entrar em outras mensagens, vai perder a energia. Quem está anotando vai anotar assim, ó. Nunca julgaram um adulto sem descobrir a criança que ela foi. É muito fácil na internet eu colocar um vídeo e aparecer 1000 julgadores, sim ou não? Ninguém sabe nem um pedaço da conversa, nem a motivação, nem o que aconteceu, nem o final, e nem a lógica do negócio, mas todo mundo está pronto a julgar. O que a gente precisa fazer? Para julgar um adulto, eu preciso descobrir o que aconteceu com ele. Pablo, você é jurista aí, você acha que até com o Código Penal, até isso deveria ser levado em conta. E a gente precisava melhorar um pouquinho a lei para entender isso. A motivação da pessoa é preponderante no processo penal. O que motivou? Tanto é que se for por motivo fútil, tem um agrave, né? Tem um agravante na pena e aumenta a pena. Se a pessoa executa algo que é ilegal, né? Que é crime, e não tem motivo para aquilo, e se for fútil, ainda fica mais penoso ainda a condenação dela. Agora, mas o que é o gatilho disso? A gente poderia muito bem entender isso. Vou te falar por quê. Porque toda a resposta que o ser humano está dando hoje na fase adulta foi aquilo que foi instalado dentro dela quando ela era criança. Na hora que eu vou fazer o desbloqueio, quase 90% de todos os desbloqueios emocionais que a pessoa tem está entre os 8 e 10 anos de idade. A fase mais incrível para bloquear um cérebro. Até os 7 é uma formação básica, cognitiva. E é a fase que vocês, pais, investiram muito pouco nos seus filhos. Um dia, tendo um mentor, que é o Daniel Goleman, tive com ele pessoalmente, aprendi algo com ele, e eu vou replicar isso o resto da minha vida, que é a maior sabedoria que eu vejo sobre temporalidade no treinamento de filho. Eu vi ele fazendo isso aqui, eu mudei de vida nesse dia.
Quando eu encontrei ele aqui em São Paulo, ele é um PhD de Harvard, segui, minha mente foi transformada ouvindo o Daniel Goleman e seguindo e estando com ele. Ele mostrou algo da vida dele, que eu vou sempre falar isso aqui para alguém que nunca me viu falando de treinamento de filho.